Um sonho, uma promessa e um amor proibido. A vida de Kathleen Soares, de apenas 33 anos de idade, parecia uma saída de um romance dramático, mas teve um desfecho trágico e inesperado. Ela acreditava no feliz para sempre, mas o homem que a pediu em casamento diante de um altar da igreja, prometendo amor eterno, foi capaz de acabar com tudo, tirando a vida da sua amada da maneira mais cruel e horrenda que você possa imaginar. A paz, queridos, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o caso da Kathleen, de apenas 33 anos de idade. Um caso bastante triste, uma tragédia nessa família, mas nós vamos trazer aqui, primeiro, para que a vítima nunca seja esquecida. Segundo, para que o autor desse crime seja sempre lembrado como um homicida, um assassino e um feminicida. E terceiro, nós precisamos aprender de fato com esses fatos que aconteceram, e se porventura estivermos praticando ou entrando no mesmo caminho, nós venhamos acordar e falar: opa, preciso sair dessa situação, porque senão pode acontecer comigo mesmo, ou então o pior. Bora pra cima. Kathleen Soares de Souza tinha apenas 33 anos de idade. Ela morava juntamente com a sua querida mamãe, pela qual ela tinha um zelo muito grande, e com a sua filha pré-adolescente de 13 anos de idade. A Kathleen é descrita por todos como uma menina bastante extrovertida, alegre. Dificilmente se via a Kathleen triste, abatida, acuada. Não era aquela pessoa pra frente, sabe, que conversava com todo mundo, que gostava de trocar ideia. Era a Kathleen. A Kathleen é descrita como uma pessoa bastante talentosa em tudo aquilo que ela fazia, principalmente quando ela se interessava por algo, né? Principalmente no seu trabalho, que ela era boleira. Então ela se dedicava a ponto de se destacar. Ela tinha um empenho muito grande, gostava do que fazia e tinha um zelo muito grande pela sua família, né? Existe um fato descrito pelos próprios familiares, ou seja, a mãe e a filha dela, que ela acordava todo dia mais cedo, ali uma hora e meia mais cedo, levantava, arrumava a mesa, preparava um cafezinho preto para sua mãe, né? E para sua filha, talvez ali um todzinho com bolacha ou com pão, e deixava a sua mesa pronta para que a sua mãe e a sua filha, quando acordassem, tivesse ali, né, aquele momento as duas juntas, naquele café que ela tinha preparado para as duas. Então, a Kathleen é descrita como uma mulher muito família, protetora, uma pessoa que amava o que fazia e uma pessoa muito alegre. Em meados de 2015, a Kathleen conhece um mecânico ali próximo do seu bairro onde ela morava, por nome de Cinei Menezes Costas, de 46 anos de idade. A Kathleen conhece esse rapaz e, consequentemente, começa a ter um relacionamento proibido com esse rapaz, que evidentemente tinha uma família já antes de conhecer a Kathleen. Eles começam um relacionamento e esse relacionamento vai durar 8 anos. Agora, o que me pega aqui nessa história é que eu fico imaginando qual foi a razão. Ou a Kathleen amava muito esse rapaz, ou então ele, sei lá, alguma coisa tinha, sei lá, amarração, não sei, alguma coisa tinha, porque ela esperou um homem casado durante 8 anos, de alguma maneira ficar livre, para então assumir um relacionamento com ela. Eu fico perguntando, meu Deus do céu, como é que pode, né? E aqui eu já trago um ponto para muitas pessoas, porque milhões de pessoas estão na mesma situação que a Kathleen se encontrou durante todos esses anos, em um relacionamento proibido, vivendo debaixo de um adultério. E deixa eu te dizer uma coisa: o adultério é maldição para a sua vida, o adultério é maldição para a sua história, o adultério significa destruição de um lar, o adultério não é aprovado por Deus. É por isso que todo mundo sabe, está escrito lá nos 10 mandamentos: não adulterarás. Por quê? Porque o adultério é nada mais, nada menos do que um espírito mal que vai atuar na vida dos adúlteros. E pode acontecer situação semelhante ou situação pior e situação de destruição. Então fica muito ligado, que esse negócio de adultério não é de Deus não, meu filho. Esse negócio de adultério, Deus não tá nisso não. Aí, vem pra cá, somebody love, vamos dançar, não sei o quê. Daqui a pouco tá no motel, aí daqui a pouco você perde sua vida. Pelo amor de Deus, tome cuidado com o adultério. Adultério não é coisa de Deus não. Kathleen tinha um grande desejo de casar, ter sua casa, ter suas coisas, ter a sua família, ter o seu marido, o que todo mundo quer ter um dia na sua vida, né? Quer construir a sua história. Só que, infelizmente, eu acho que a Kathleen se apegou tanto a esse cara que ela esqueceu que a sua história poderia ser construída de outra maneira, que não fosse debaixo desse jugo, que, me perdoe a palavra sincera, mas é um jugo de maldição. Eu sei que ela é a vítima, eu sei que não justifica o que aconteceu, mas isso vai trazer maldição para a vida de qualquer pessoa. Um ano antes, né, dos fatos tenebrosos que o Senhor se
Sidney praticou contra a vida de Kathleen, ele termina o seu relacionamento com a sua esposa. E após esse 1 ano, a Kathleen se viu em uma situação onde agora ela poderia concretizar o seu sonho de se casar com aquele que foi o seu amor proibido durante todos esses longos anos. Porém, existia um segredo que o Sidney conseguiu esconder durante todos esses anos em que ele estava com a esposa atual e com a Kathleen: o uso de drogas. O Sidney era um usuário de drogas. Agora, eu não sei como ele conseguiu esconder de forma tão assim perfeita, a ponto da Kathleen nem desconfiar que ela estava dentro de um negócio turbulento que queria se tornar um negócio tenebroso e queria ceifar a sua vida. Segundo a filha da Kathleen, ela via a mãe muito animada, ela via a mãe, sabe, naquela perspectiva, já tinha projetos e planos para se comprar móveis para a sua nova casa, estavam vendo uma casa para poder alugar, para poder morar com o Sidney. Tava um clima assim de, sabe, um romance, aquele primeiro amor. 7 dias antes do fatídico dia em que a vida da Kathleen foi tirado, a Kathleen, juntamente com o Sidney, estava em um culto dentro de uma igreja ali local no Acre. Em um determinado momento do culto, o Sidney tomou a decisão de ir lá falar com o pastor e pediu a oportunidade para fazer algo perante todas as pessoas que estavam ali. E ele surpreende a Kathleen com um pedido de noivado em cima do altar. Então ele chama a Kathleen para cima do altar e ali a convida, pede a ela a sua mão para se tornar então a sua noiva. Naquele dia estavam todos os familiares da Kathleen naquele lugar, aonde foi um cenário assim descrito por todos, um cenário lindo, aonde houve lágrimas, canto do Sidney, houve declarações e juras de amor por parte dele, o que emocionou todos os que estavam presentes naquele culto. E houve também trocas de aliança entre os dois envolvidos. Agora me perdoe a minha sinceridade, eu sei que um tipo de situação onde uma circunstância de um pecado tão gravíssimo está encoberto durante tantos anos em cima do altar do Senhor, é claro que Deus não estaria, é claro que Deus não aprovaria uma situação e um selar de matrimônio onde houve por tanto tempo um adultério escondido. Deus não está nesse negócio. Não se engane, não pense que se você achar que vai enganar Deus, você engana as pessoas durante tanto tempo, que nós vamos conseguir enganar a Deus que está acima de todas as coisas. Não existe uma situação dessa e não pode, tira o cavalo da chuva que Deus ninguém engana. Ao decorrer da semana, a Kathleen parecia estar vivendo um sonho, parecia estar vivendo um conto de fadas, mas a Kathleen então vai morar com o Sidney após esse pedido de noivado e infelizmente é lá que ela vai descobrir quem verdadeiramente é aquele amor que ela esperou durante toda a sua vida e que esperou durante mais de 8 anos ali na fila da sua vida. É incrível que o que se relata a respeito de Sidney é que ele nunca foi uma pessoa violenta, contendeira. Você nunca via o Sidney, segundo as pessoas que estavam próximas, maltratar a Kathleen ou até mesmo ser ignorante com ela. Era um homem extremamente carinhoso, um homem extremamente atencioso com a sua noiva, mas por conta do uso das drogas, o casamento, ou melhor dizendo, o noivado, começou a se tornar um pé de guerra na palavra mais ampla que você pode imaginar. Os vizinhos que moravam próximo da Kathleen e também do Sidney começaram a perceber de fato aqueles dois viviam em pé de guerras. Eles chegam a relatar que quase todos os dias havia uma confusão entre os dois. Eu penso comigo, provavelmente o Sidney chegava em casa drogado, ela ia falar alguma coisa para ele e ele retrucava e a confusão estava feita, né? E a Kathleen já estava em um caminho que já era um caminho sem retorno, e foi de verdade um caminho sem retorno, que culminou em uma tragédia das mais terríveis que você pode imaginar. Os vizinhos começam a reparar essa confusão constante, essa confusão constante, essa confusão constante. Um belo dia, a filha da Kathleen manda uma mensagem para ela: ó, mãe, falta arroz, falta feijão aqui em casa, falta água, falta diversas condimentos aqui para que nós
nós possamos passar a semana. Então ela recebe aquela mensagem e diz à filha: olha, na parte da tarde eu passo aí, levo tudo que vocês precisam e deixo aí com vocês. Assim ela fez. Ela foi ao mercado, trouxe todos os alimentos que precisava na casa da mãe, conversou com a filha e a filha ficou ali, e foi a última vez que a filha da Kathleen viu a sua mãe. Durante esse período de 7 dias, é importante, antes que eu esqueça, falar que a filha da Kathleen começou a observar um comportamento do Sidney que havia mudado assim repentinamente. Ele se tornou um homem extremamente controlador, a ponto de todo e qualquer lugar que a Kathleen fosse, ele vivia ligando para ela. Era de 5 em 5 minutos ligando em chamada de vídeo para ver de fato o que é que ela estava fazendo. Se ela estava não sei na onde, se ela estava com alguém diferente. Era um controlador contumaz. Até mesmo os vizinhos. E a filha da Kathleen começou a perceber os ciúmes doentio que ele começou a demonstrar, né, durante esses 7 dias em que a Kathleen estava com ele, agora morando com ele, né? E a pequena filha dela, de apenas 13 anos, disse que aquilo ali começou a chamar a atenção não só dela, mas também da sua avó, e começou a chamar a atenção de todos os vizinhos que estavam em volta. Aquele casal que era juras de amor, que era juras de paixão, passou a ser um casal extremamente problemático na vila. No dia fatídico em que tudo aconteceu, os vizinhos testificam ali que na parte das 6, 7 horas da noite começou de novo uma certa discussão entre os dois, e dessa vez a discussão era mais intensa, vamos dizer assim, mais pegada, né? Os vizinhos declaram que ouviu barulhos de algo quebrando, de coisas sendo jogadas, gritos. Sabe, o que me chama a atenção é que todos os vizinhos vendo isso, observando que algo estava acontecendo, ninguém teve a coragem de chamar a polícia. Ficou ali alguns minutos, essa confusão, eles brigando e coisas quebrando, né? E realmente era a Kathleen tentando se defender aquele golpe brutal em uma pessoa que há 7 dias antes tinha pedido em noivado em cima do altar do Senhor. Os vizinhos declaram que após essa confusão, né, o Sidney desce apressadamente com uma feição totalmente bagunçada, pega a moto que seria da Kathleen e foge daquele lugar, deixando até mesmo a porta, né, a porta de fora, a entrada da casa aberta. O que os vizinhos achou estranho, mas eles acharam estranho, mas não constatou a polícia. Ninguém teve a coragem de chamar a polícia, falou: algo tá errado, alguma coisa aconteceu, o homem saiu daqui desesperado, venha, manda uma viatura pra ver o que aconteceu com aquela mulher. Porque todo mundo sabia que a Kathleen tava lá dentro. No outro dia de manhã, os vizinhos se deparam com a mesma situação, a casa com a porta aberta e tudo bagunçado lá dentro. Um dos vizinhos chama uma das primas da Kathleen e avisa, e essa prima da Kathleen entra lá dentro daquela casa e se depara com a situação mais tenebrosa que eu acredito que marcou e vai marcar a vida dela para sempre. Quando ela entra lá dentro, ela se depara com a situação em que a Kathleen estava no chão de bruços em uma poça de sangue já morta. Aí então, depois de não sei quantas horas do outro dia, se chama a polícia, chega o ML, constata que a Kathleen estava morta. O Sidney então foge, né? Fica foragido durante alguns dias. A polícia vai à busca, à procura dele, não encontra. Ele realmente sumiu do mapa. Mas de repente ele aparece na delegacia juntamente com o seu advogado. E a história é que ele estava com medo, desesperado. Por quê? Porque nas redes sociais, todas as pessoas que conheciam a Kathleen estavam falando mal dele, estavam ameaçando, estavam dizendo mal. Então ele ficou preocupado, desesperado e foi se entregar à polícia. Só que a polícia descobriu que o valentão, o assassino de mulheres, na verdade tinha sido jurado pela que havia na sua cidade, porque os caras, né, que andam no caminho errado não apoiam uma situação dessa. E tinha dito pra ele que assim como aconteceu com a Kathleen, também iria acontecer com ele. Da mesma forma em que ele tirou a vida daquela moça, a vida dele também seria tirada. E pior, a cabeça dele seria entregue para sua mãe. O que ele fez rapidamente, ligou pra mãe, falou tudo o que aconteceu, tudo que os caras falou pra ele. Ah, meu filho, chama a polícia, liga pro delegado, contrata um advogado e se entrega, porque senão eles vão te matar. Não era o valentão? Não enfrentou a mulher? Não bateu nela? E por que não enfrentou, né? E foi com a faca? Porque a forma cruel com que ele assassinou a Kathleen foi com uma faca desse tamanho assim. Por que ele não foi enfrentar os bandidos? Por que ele não foi enfrentar os malandros? Mas ele correu rapidamente pra delegacia porque sabia que ia morrer de uma forma cruel. E agora o Sidney se encontra preso, detido, ainda não se teve julgamento porque o crime é muito recente. Provavelmente esse julgamento
julgamento vai ser lá para 2025 ou até mesmo para 2026, porque no Brasil demora demais para que as coisas aconteçam, mas ele está preso e esperamos que a justiça seja feita em favor da Kathleen e da família da Kathleen, da sua filha e da sua mãe, que vai ficar com esse... Meu Deus do céu, deve ser um desespero tão grande no coração que a gente não consegue nem mensurar, né? Mas a lição que eu tiro dessa rápida e curta história que eu contei pra vocês de forma resumida é: cuidado onde você tá entrando, cuidado com quem você está conversando, cuidado com as mensagens no celular. Mas meu marido é um trouxa, meu marido é um abestalhado, meu marido não liga pra nada. Cuidado, porque a dor de corno você não sabe qual vai ser a reação dele. Meu marido é quietinho, minha esposa é quietinha, não sei o que, não vai dar nada. Cuidado, porque você não sabe a reação. Gente, se sem fazer nada essa menina já pagou com a vida, imagine fazendo coisa errada. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Eu vou deixar aqui em cima, no card, aqui um vídeo em que uma mulher matou e colocou seu próprio marido dentro de um freezer. É uma história aqui que você vai ficar de boca aberta.